Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula transmitida aqui pela Rede CETEPS para você. Eu me chamo Matheus Davanço, serei nessa aula e espero que possa agregar um pouco mais de conhecimento para vocês através da nossa matéria de hoje. Introdução ao Direito Civil, quanto à responsabilidade civil. Vamos lá? A responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida. A responsabilidade civil todos nós temos, ok? Nós temos uma responsabilidade civil que nós temos que exercer exatamente ela com muita parcimônia, com muito cuidado. Por quê? Nós vivemos em sociedade e nós somos regidos exatamente por um ordenamento jurídico. Então nós vamos entender ao longo dessa aula qual seria o impacto dessa nossa responsabilidade civil em um caso de um contrato. Seja ele tácito, expresso, nós temos exatamente nossos direitos e deveres e nós podemos exatamente responder por esses nossos atos. A responsabilidade civil no Código Civil de 2002 é baseada em dois elementos: o do ato ilícito e o abuso de direito. Quando nós fizemos exatamente o conceito de um ato ilícito, é aquilo que não é lícito. Ou seja, eu terei que me responder por esse ato. Ou até mesmo pelo abuso de direito, quando eu ultrapasso, ou seja, eu esbarro no direito do próximo. O artigo 186 diz: aquele que, por ação ou omissão, voluntariamente ou de uma forma de negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ou seja, a terceiro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O que seria então esses princípios da responsabilidade? O primeiro é a questão da prevenção. Sendo fácil de interpretação, como pode-se imaginar ao analisar o termo prevenção? A atenção do referido princípio está voltada para os momentos anteriores à consumação dos fatos. O preventivo para que aquilo não ocorra, para a falha dos mesmos nas relações interpessoais, é necessária a inobservância da responsabilidade às medidas que evitem o dano, tendo que ser anteriormente reduzida ou eliminada, ou seja, de uma forma preventiva, eu já preciso saber exatamente como será a minha conduta em determinada situação ou contrato firmado com outrem. Reparação integral. Após consumado o dano, ou seja, não tive a precaução e efetuei exatamente a reparação do dano. Após causado esse dano, o autor do mesmo tem o dever de ressarcir a vítima, reparar, para que isso seja feito de maneira mais correta possível. O referido princípio deve ser analisado sob três visões distintas, que no final complementam uma às outras. Primeiro, a avaliação concreta dos prejuízos efetivamente sofridos. É a função concretizadora, ou seja, de fato ocorreu, analisou, ela é concreta, existente? Reparação da totalidade dos danos, ou seja, é a compensatória. Me desculpe, se machuquei um direito, se feri uma parte do contrato, não cumpri determinada situação, ou seja, eu terei que fazer a reparação, que é a compensatória, a compensação por aquilo que eu cometi. E a vedação do enriquecimento injustificado do lesado, que é a função identitária, ou seja, é exatamente os três processos. Caso ocorra um dano, eu tenho que reparar, eu tenho que avaliar se houve o risco, eu tenho que fazer exatamente a compensação desse daí e exatamente quanto a esse enriquecimento que eu tive, que é o fato de identitária, ok? A solidariedade, este é o princípio, é instrumento que, de certa forma, inibe que o cidadão atue de maneira extremamente individualista, ou seja, solidariedade, para que as outras pessoas, face a eventuais circunstâncias que podem ocorrer no dia a dia, busca fazer, mesmo que de maneira imposta, que a resolução dos conflitos seja realizada da maneira mais social possível,
para que ambas as partes sejam alcançadas pela sensação de justiça, observada a especificidade de cada caso onde é aplicada. Dentro desses princípios, temos a questão da dignidade da pessoa humana. O referido princípio funciona como um vigia dos interesses da coletividade. Sendo assim, o mesmo foi adotado como um princípio universal, distribuído por todas as áreas do direito devido à sua importância em proteger os direitos do cidadão situado sobre o solo brasileiro, o que, é claro, não poderia ser afastado desta pasta. Então, em resumo, pessoal, voltando um pouquinho quanto à nossa aula, quanto à responsabilidade civil, nós temos exatamente os seus princípios. Primeiro, a questão da prevenção. Segundo, caso seja feito o caso danoso, a reparação. A solidariedade, exatamente se colocar que não é apenas para si, envolve exatamente a questão dos terceiros, não é algo individualista. E, por fim, a questão da dignidade pela pessoa humana. Continuando, dentro dessa responsabilidade, nós vamos entrar dentro dos elementos. Prevalece na doutrina o entendimento de que a culpa, em sentido amplo ou genérico, é sim elemento essencial para a responsabilidade civil, tese a qual este autor se filia. Desse modo, pode ser apontada a existência de 4 pressupostos do dever de indenizar. Ou seja, pela doutrina, existe exatamente esse sentimento que, caso isso ocorra, deverá ser realizado. Através do quê? A conduta humana. Pode ser dolosa ou culposa. Qual a diferença de dolo ou culpa? Dolo é quando tenho realmente a intenção de causar. E a culpa é quando ocorre o fato sem intenção, mas terei que responder porque realmente eu estava errado nesse caso. É imprescindível que tenha havido prejuízo. Para eu poder responsabilizar, tem que ter exatamente o caso em si, o prejuízo. Para responsabilizá-lo, não basta que o indivíduo tivesse o dever de praticar o ato. Não praticou e houve o prejuízo. É necessário ainda demonstrar que, se a conduta tivesse sido praticada, o dano teria sido evitado. Ou seja, ou poderia ter sido evitado ou ocorrido. Então, dentro dessa nossa conduta humana, nós temos que ter exatamente esse sentimento do que é que estamos fazendo ou realizando. A culpa genérica. Esta engloba tanto o dolo quanto a culpa em sentido estrito. Dolo é a violação intencional, como dito. Ou seja, é a vontade e consciência de praticar uma conduta. No direito civil, o dolo tem o mesmo tratamento da culpa grave. O que seria? Culpa eventual, culpa grave. Ela é exatamente entendida no mesmo sentido como um dolo. O dolo tem o mesmo tratamento de culpa grave, respondendo o indivíduo pelos danos que causou em sua totalidade, ok? A culpa em sentido estrito. Apesar de existir o desrespeito a uma norma, não há a violação intencional deste dever. Portanto, não há uma conduta voluntária, mas se chega a um resultado involuntário. Todavia, o resultado era previsível, razão pelo qual houve uma violação aos deveres objetivos de cuidado. As modalidades de culpa são imprudência, imperícia e negligência. O nexo dessa causalidade é um elemento imaterial da responsabilidade civil. É a relação de causa e efeito entre a conduta culposa e o dano suportado, a responsabilidade civil e ainda que objetiva. Não existe, se não houver relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima. Esse aqui é exatamente o caso do nexo de causalidade. Precisa haver esta ligação para que realmente você possa ser responsável ou responsabilizar um dano a alguém. Com isso, nós concluímos mais esse conteúdo de uma forma muito dogmática, exatamente para fazer uma interpretação da letra da lei.
Nos veremos na próxima aula com muito mais conteúdo. Um forte abraço e até breve!